A paz de Cristo para vocês, espero que vocês estejam bem. Bem, o vídeo de hoje eu vou trazer um pouco do material que eu utilizo todo dia noturno, assim, um momento da noite eu utilizo com eles, um pouco, né, eu revezo com outros, mas esses aqui eu utilizo bastante. Quem tá no canal e não viu o meu vídeo a respeito de ritual de sono, vale a pena ver. Quem aí tiver algum membro da família com dificuldade de sono, né, para dormir bem, para relaxar, para dormir a noite toda, ou então para relaxar, para logo dormir e não ficar a mãe ficar horas ali no quarto tentando botar essa criança para dormir e ela não conseguir e tudo mais, ficar naquela briga de sono, vale a pena ver, porque tudo relacionado ao sono tem a ver com ritualísticas e com fazer todo dia a mesma coisa, do mesmo jeito, um ambiente calmo e tudo mais. Então, meu filho tinha muita dificuldade relacionada ao sono. Até os 4 anos de idade, ele não dormia nem 4 horas seguidas. Então, praticamente não descansava. E se ele tirasse um cochilo pequeno, assim, vamos supor, se eu fosse botar ele para dormir 9 horas da noite ou 10. Se ele tirasse um cochilo pequeno às 6, 7 horas, tipo de 10, 15 minutos, só aquela fechadazinha rápida de olho e abrir depois, eu já tinha problema em conseguir botar ele para dormir. Ele já não dormia 9 ou 10, ele só ia dormir lá meia-noite, 1 hora da manhã. Ou ele dormia no horário certo, e aí quando dava assim 3 horas da manhã, ele acordava e ficava e permanecia acordado até 5 horas da manhã. Então assim, sempre foi muito difícil a questão do sono aqui em casa. Tem crianças autistas que dormem somente 1 hora por noite, então é algo muito pesado. Por isso muitas mães utilizam de muitas drogas, né, desses remédios, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para tudo. E eu não quis optar por essa situação de viver dando remédio para meu filho, para dormir, para acordar. Então eu adquiri algumas técnicas, estudei também a respeito, vi alguns profissionais falando a respeito da ritualística e vi qual ritualística melhor seria para minha casa. E aí tem a ver com o seu contexto de casa, não tem muito a ver com aquilo que eu vou falar, que eu fazia para mim, mas algumas coisas que você faz sistematicamente que dá certo. Bem, uma das coisas que tem a ver com o meu ritual do sono é fazer um trabalho ou um jogo pedagógico na hora de dormir. Então, sem mais nenhum som de televisão, de música, de nada, no quarto. Primeiro eles sentam, botam pijama, né? Ou lava a mãozinha, ou toma banho, dependendo do dia, em que momento que toma o banho. E vão sentar para fazer um jogo pedagógico. Um jogo pedagógico que não seja muito excitante. Tipo assim, o que seria muito excitante? Um Uno, jogos de colocar aqueles palitos e cair as bolinhas, pega palito, qualquer jogo que tenha vibração, tipo, ganhou, perdeu. Esses jogos de vibração que deixam as crianças muito excitadas, eu jogo somente na parte da manhã. Então, jogos mais metódicos, mais sistemáticos, são o ideal para esse momento na hora de dormir, porque aquele movimento repetitivo, assim, ó, pega uma peça aqui, bota aqui, pega outra daqui, bota aqui. Essa coisa de fazer dessa forma dá uma tranquilidade pro meu filho. Eu vi que pra ele dava certo, na verdade para os dois dão certo, então acredito que vai dar certo na sua casa também. Então, pouco barulho, não se atende mais telefone, não se atende mais campainha, não tem mais visita, não tem mais nada que eu não marque nesses horários. Então, a gente pega um jogo pedagógico, normalmente um quebra-cabeça, um jogo de montar, e depois disso eles já ficam mais calmos. Eu trago um leitinho, uma vitamina, eles tomam, escovo o dente, e aí nós vamos para a nossa parte de leitura bíblica, de estudo, de estudo bíblico que tem aqui em casa todos os dias. Então assim, se você quiser mais profundidade a respeito do ritual de sono, por ele completo, veja esse vídeo do ritual de sono. Se você quer mais
mais introdução, né? mais conhecimento a respeito de como eu faço meu estudo bíblico, veja o estudo direcionado bíblico, o vídeo que eu tenho aqui no canal. Tá bom? Hoje eu vou falar sobre o jogo pedagógico e alguns deles. São livros assim, e uma parte do livro ele é escrita e a outra ele é um jogo de quebra-cabeça de montar. Então os meus filhos fazem da seguinte forma, para que os dois fiquem atentos ao que está acontecendo e não percam um pouco do foco. A gente faz da seguinte forma: um lê uma frase, o outro filho lê a outra frase. E assim ambos precisam ficar olhando o outro ler, acompanhando com a vista e quando para, continuar, do que um lê uma história e o outro outra, porque acaba que um perde o foco, mexe numa coisa, mexe em outra e não fica muito atento. Então eu trabalho dessa forma porque exige uma concentração maior. Então eu indico a vocês fazerem dessa forma. Se vocês só tiverem um filho, você lê uma linha e ele lê o outro, e assim vai, que faz com que ele fique mais tempo focado na história. Lê um lado, monta o quebra-cabeça do outro. A mesma coisa na outra história. E na outra. E na outra. Normalmente são 4 folhas de história. E não. Aqui são a criação do mundo. Caiu o quebra-cabeça. O nascimento de Jesus. Os 10 mandamentos. E a Arca de Noé. Pedi para um dos filhos montar aqui o quebra-cabeça. Então, assim, normalmente eu utilizo dessa forma o jogo pedagógico. E aí eu tenho alguns deles, olha. Eu tenho das princesas, são 4 princesas. Aurora, Cinderela, Bela e Merida. Bem, é um livro que, assim, além, ele é muito bom, uma capa de papelãozinho durinho, brilhoso, tá vendo? Uma qualidade boa. O quebra-cabeça não é de madeira, é um papelãozinho, então assim, é um pouquinho mais limitado, mas é um material bom e não é um livro caro. Isso aqui tá numa média de 10 a 15 reais cada livrinho desse. Tenho esse, tenho o do Carros, tenho o do Dinossauro, tenho da Rapunzel, tenho do Nascimento de Jesus. Aquele lá fala também do Nascimento de Jesus, mas esse aqui é específico sobre o Nascimento de Jesus. Fala dos anjos vindo falar com os pastores, os 3 reis magos, os presentes e tudo. Esse aqui. E tenho esse. Bem, uma criança que não dorme bem, não descansa bem, ela não consegue ser produtiva o que ela deve ser e aquilo que ela tem capacidade de ser. Então, assim, se o seu filho tem algum problema com o sono, de acalmar para poder descansar bem, trabalhe em cima de estudar sobre esse assunto. Estude o que você tem em casa, como você pode fazer, o que você acha que está mais voltado para a idade dele. Se a criança é muito pequena, ela ainda não lê, você não precisa fazer a parte da leitura, você pode só ali ler para ela, né? Não precisa que ela leia. Ou então aquela criança que ainda está bem aprendendo a ler, bem pouquinho, acaba ficando muito cansativo, porque é um livro extenso antes de ler, antes de dormir. Então, assim, eu indico, de repente, quando ela é bem pequenininha, tá aprendendo a ler lá com seus 6, 7 aninhos, de repente você lê a historinha pra ela e ela faz o joguinho de montar. Nada de muita excitação, tipo, ganhou! Aquela muita gritaria, né? Faz muito bem. Passa pra próxima folha, porque o objetivo ali é acalmar, abaixar a adrenalina dele
dessa criança para que ela consiga descansar melhor à noite, tá bom? Então, assim, vejam os vídeos que eu coloquei no canal a respeito de ritual de sono, de como é feito, porque é muito bacana e pode ajudar bastante aí a vida de vocês, tá bom? Ó, super beijo pra vocês, fiquem com Deus.